fazer o uso de súplica. O que mais? O que mais? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças a favor de todos os homens. Então, súplica, oração e intercessão e ações de graças. Súplica, oração, intercessão e ação de graças. Essas são as 4 formas de nós falarmos com Deus, as 4 maneiras de nós falarmos com Deus. Lembrando que o tema da mensagem é a estrutura da oração. Nós estamos dividindo essa mensagem em 2, hoje é a segunda parte. Então, a estrutura da oração, essa é importante até para as criancinhas prestarem atenção, porque para que a gente aprenda a orar. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graças. Uma vez, um irmão, numa ministração, não lembro quem ministrou essa palavra, ele falou o seguinte: às vezes, todas as vezes que a gente for pedir a Deus algo, no final a gente deve também agradecer. Baseado nesse versículo aqui, porque quando você agradece, pela fé você já está dizendo, já aconteceu. Pela fé você está dizendo, Senhor, por exemplo, Senhor, eu quero que o Senhor liberte o meu irmão, e eu te agradeço pela libertação do meu irmão. Pela fé você já está declarando, não só quero que aconteça, como creio que já aconteceu. No mundo espiritual, tudo está pronto. No mundo espiritual, as respostas das nossas orações já estão concedidas. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos nos apresentar diante dEle da maneira correta, para que nós possamos receber. Muitas vezes as pessoas, elas oram a Deus, mas não veem a sua oração respondida por causa da falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta orar sem fé. Já viu uma pessoa orar sem fé? Acontece muito. Às vezes a gente cria o hábito de oração e a oração vira algo comum. Eu oro todo dia. Mas será que a minha oração eu estou fazendo com fervor? Será que a minha oração eu estou fazendo com temor? Será que a minha oração eu estou fazendo com reverência? Será que, porque para ter fé, ela tem que ter esses conteúdos. Não adianta você orar apenas acreditando que Deus vai te ouvir. A fé, ela não é apenas acreditar. Ter fé não é só acreditar, mas é crer em quem eu estou depositando a minha fé. É saber, em quem eu estou depositando a minha fé. Fé é convicção, é saber em quem eu estou depositando a minha crença. Então, pensa o seguinte: se eu estou orando e eu preciso de ter fé, eu tenho que ter fé em alguém. E a minha fé está baseada em quem? Quem? Amém. A nossa fé está baseada em Deus. E quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso. Pode todas as coisas. Deus é onipresente, além de ser onipotente. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então Ele está aqui agora, mas Ele também está lá na sua terra, onde você nasceu, sei lá se você nasceu aqui no Rio, mas Ele está lá no Japão, hora dessa, em outro país. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus está aqui agora com Israel, mas também está lá com a vovó do Israel. Deus está em todo tempo e em todo lugar. Crendo que Ele é um Deus onipresente e que Ele está em todo lugar, isso também deve basear na estrutura da nossa oração. Eu não posso orar só para coisas ou para pessoas no tempo presente. Irmãos, eu tive uma experiência agora na festa da Páscoa, ou no PDI, se eu não me engano, que uma pessoa estava endemoniada e ela estava na casa dela, em outra cidade. E aí uma pessoa falou: pastor, me socorre, por favor.
fulano de tal tem uma filha e essa filha está endemoniada no quarto dela, o que a gente faz? Eu não sei o que eu faço. Eu falei, Deus é um Deus onipresente, faz uma chamada de vídeo. E aí ela fez uma chamada de vídeo, e nessa chamada de vídeo eu falei, leva até a moça. Aí cheguei lá, a menina estava com os olhos revirados para cima, no canto assim da parede, urrando, igual um bicho. Aí eu falei, quem está aí? Aí ela não queria responder, com fúria. Eu, em nome de Jesus, você vai falar agora, quem está aí? Ela é Enxucaveira. Enxucaveira é um dos capirotos mais bravos que eu já expulsei. Dos chulos, né? Dos ralé. É um dos mais bagunceiros. Ele gosta de matar. Se passar um bicho do lado dele, ele quer matar. O negócio dele é morte. E aí nós começamos ali o processo de libertação, de oração e profetizando sobre a menina. No final, sai em nome de Jesus, ela pof no chão. O demônio saiu da vida dela. E eu falei com a mãe dela, abraça ela aí agora, e comecei a ministrar a paternidade. O Espírito Santo foi me dando revelações sobre a vida da menina, sendo que eu nem nunca vi a menina na vida. Falando que ela tinha problema com paternidade, que ela tinha sido abandonada pelo pai, que ela se sentia só, que tinha um espírito de depressão sobre a vida dela, que ela já tinha pensado em morte várias vezes, inclusive naquele dia, por isso o Espírito entrou. E aí Deus foi me revelando toda a vida da menina. E ela chorava copiosamente. E eu comecei a ministrar a paternidade de Deus, e no final ela foi curada. Não só liberta, curada. Porque o Senhor ministrou cura na alma. Hoje ela é membro e congrega na igreja Amor-e-Fé, apesar de morar muito distante. Então nós servimos um Deus onipresente. Através da minha oração aqui agora, Deus pode expulsar um capeta lá no meu interior, onde é que estão meus tios. Lá em Minas. Eu posso orar, se eu orar com fé e com autoridade, crendo que Deus vai fazer, Ele faz. Então, a sua oração, uma das principais bases da oração é a fé. Eu tenho que acreditar que eu estou orando. Por isso que Jesus ele ensina a oração modelo, que é o que nós vamos falar mais na frente ali, a oração do Pai Nosso. Ele ensina a orar a um Pai que está no céu. Pai nosso, não Pai meu. Pai de todos que está no céu. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender na oração é que eu não estou falando a homens. Eu estou falando a um ser celestial, ao Todo-Poderoso, ao Deus onipresente, ao Deus onipotente e ao Deus onisciente. Essas são as principais, o tripé do poderio de Deus. Além de ele ter todo o poder, além de ele estar em todos os lugares, ele tem todo o conhecimento. Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Ele sonda a mente de todas as pessoas. Ele sabe as intenções do coração do homem, sem que ele ainda tenha sentido. Então, como um Deus onisciente, ele sabe o que você pensou hoje de manhã, o que você pensou ontem, o que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã. Ele sabe de todas as coisas. E eu oro a esse Deus que sabe de todas as coisas. Senhor, eu não sei o que está passando nesse exato momento no coração da Cíntia, mas o Senhor sabe. Eu não sei como está a vida dela dentro da casa dela, mas o Senhor sabe. E aí o que Deus faz? Quando Ele encontra um coração sensível e preparado para ser usado por Ele, Ele começa a me revelar coisas sobre a vida da Cíntia, que só a Cíntia e Deus sabem. Porque Ele é um Deus onisciente. E Ele pode me dar a essência da sua onisciência. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu olhar para a Cíntia, por exemplo, que eu nunca vi a Cíntia na minha vida, um exemplo. E aí, de repente, Deus ele me dá entendimento de coisas da vida da Cíntia, sem eu nunca ter visto ela. Sem eu nunca ter conversado com ela, Deus começa a me revelar situações da vida dela. E isso é o dom de Deus, a onisciência. Deus, ele sabe o passado, ele conhece o presente e ele também conhece o futuro. Então, baseado nisso, eu oro. Senhor, eu quero declarar sobre a vida da Cíntia um futuro de bênção.
todos os planos que Satanás traçou para ela, para o futuro dela, para ser um futuro de derrota. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro os inimigos dela derrotados. Eu sei que Satanás tem planos para a vida dela, para a família dela, para o trabalho dela, para a saúde dela, mas eu declaro esses planos quebrados em nome de Jesus, pelo poder da sua onisciência. Vá no futuro, Senhor, e já derrota os inimigos que estão lutando contra ela daqui a um ano. Isso é crer que Deus é um Deus onisciente. Eu oro pelo passado, oro pelo presente e oro pelo futuro. Então eu não posso orar só por coisas presentes. As pessoas limitadas línguas devem ser feitas se bobear muito mais do que a oração em português.
Claro que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: o que eu vou fazer? Eu orarei em espírito, mas também orarei com a mente. Eu orarei a oração das línguas dos anjos, mas também vou orar com oração inteligível. Eu vou cantar em espírito, eu vou cantar em línguas, mas eu também vou cantar com palavras na minha língua nativa, na minha língua de origem, de nascimento. Mas a oração em línguas é a oração do Espírito Santo. Quando eu oro em línguas, eu estou orando a oração do Espírito Santo. Eu estou falando aqui agora, nós tivemos um tempo aqui muito tremendo aqui de oração, todo domingo, 8h30 da manhã, nós estamos aqui em intercessão, em oração, em súplica e em ações de graças ao Senhor. E aí, em dado momento, eu estava orando, profetizando, e eu comecei a orar em línguas. E a Bíblia fala que o que ora em línguas, eu vou falar desse tema mais na frente, mas o que ora em línguas, ele não fala a homens, ele fala diretamente para Deus. E ele não entende o que ele está falando, porque em espírito ele está falando mistérios. Nem a própria pessoa que está orando em línguas entende, porque não é ele que está orando, é o Espírito que está orando por ele. Isso aqui eu colocaria 3 letras. U-A-U. É muito de Deus esse negócio, irmãos. Como diria o apóstolo, o cachorrinho fica passando, né? O apóstolo conta uma piada muito boa. Eu gosto de replicar as piadas boas do meu apóstolo. Ele fala que ele fala que a cachorrinha estava passando na rua. E aí o cachorrinho achou ela muito bonita. E o que ele falou com ela? Uau! As piadas do meu apóstolo são muito boas. Mas enfim, irmãos, Deus, quando a palavra do Senhor fala lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 8, se eu não me engano é isso, Salmos capítulo 8, que fala que o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra nos colocaste. Ou em outras palavras, fizeste-nos um pouco menor do que Deus. Em outro salmo diz, vós sois deuses, porque sois filhos do Deus vivo. Deus, quando Ele nos criou, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Dentro de mim e em você, existem essências do próprio Deus. Claro que o que nos faz perder as essências de Deus é o pecado. A Bíblia fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possam ouvir. Mas as nossas iniquidades, o que significa iniquidade? O que significa iniquidade? Acúmulo de pecado. Iniquidade significa acúmulo de pecado. É um pecado em cima do outro. São pecados não confessados, pecados de gerações vindas sem ser tratados. As nossas iniquidades, ou em outras palavras, os nossos pecados não tratados, os nossos pecados não confessados, o acúmulo dos nossos pecados é que faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia fala, o salmista Davi, ele fala lá no Salmo 51, ele fala o seguinte, eu sei, nós citamos isso aqui na quarta-feira, eu sei que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito e compungido, não resistirá, ó Deus. O salmista Davi, ele fala o seguinte, Senhor, restitui-me a alegria da sua salvação. Quando ele peca, ele apresenta o seu clamor a Deus, e ele fala, eu fui formado em pecado, em iniquidade me gerou minha mãe. E aí ele pede perdão pelas suas transgressões. No Salmo 51 vai falar sobre esses 3 aspectos, pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é errar o alvo, é a primeira vez. Transgressão é o pecado feito com consciência de que é errado. E iniquidade são os vários pecados cometidos sem
Arrependimento. Ou uma raiz que me persegue há muitos anos e eu ainda não consegui vencer. Isso fala da nossa iniquidade. E o Senhor Jesus, Ele precisa com que nós venhamos confessar a nossa iniquidade. Em outro salmo, Davi, ele fala, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade, a minha iniquidade eu não te encobri. Direi ao Senhor, confessarei o meu pecado, e não lhe encobrirei a minha iniquidade. E o Senhor perdoará a multidão das minhas transgressões. Isso que faz com que o Senhor, Ele não, muitas vezes, não nos ouça. Um fariseu, ele disse a respeito de Jesus, enquanto eles estavam discutindo se ele era de Deus ou não, se o que ele estava fazendo era de Deus ou não. O fariseu disse, Deus não ouve a pecadores. Se esse homem está fazendo os sinais que está fazendo, ele é enviado sim de Deus. Então o nosso pecado muitas vezes é o que trava as nossas orações de serem respondidas. O primeiro ponto é o pecado. Segundo, a incredulidade. Jesus, certa vez, em Mateus capítulo 22, ou Marcos 20, não lembro, acho que foi Mateus 22, ele fala o seguinte, isso mesmo, Mateus 22, ele fala o seguinte, tudo o que pedires, crendo, recebereis. Tudo o que pedires, crendo, recebereis. O único problema das muitas não respostas das nossas orações é que nós não cremos naquilo que a gente está pedindo. A gente ora a Deus e não acredita que Deus pode fazer. Por que Deus muitas vezes não cura pessoas através da sua vida? Porque muitas vezes você não acredita que Ele pode curar através de você. Vem aquela dúvida, será que Deus quer curar? Será que Deus vai fazer um milagre através da minha vida? Será que Ele pode operar através da minha vida alguma coisa? E o será é a incredulidade. A Bíblia diz que sem fé, voltamos ao início, é impossível agradar a Deus. Que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, primeiro. E que Ele se torna, não diz que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Por que Ele se torna? Porque Deus Ele vai ser galardoador daqueles que o buscam mediante ao uso da fé. Deus Ele só vai te galardoar. Deus Ele só vai me galardoar se Ele vê em mim fé para ser galardoado. Fé para receber aquilo que eu estou buscando. A Bíblia diz no livro de Mateus, se eu não me engano, não, está na Bíblia, como diria os outros que tem. Porque eu sei muito, eu conheço muito da palavra, irmão, mas pensa num ruim de referência. Está na Bíblia. A palavra diz o seguinte, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus vai vir buscar um povo de fé. Se Ele não encontrar fé em você, meu irmão, Ele não vai encontrar lá no seu passaporte a assinatura e o escrito que vai permitir com que você suba com Ele na carruagem de fogo. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quantos? Se você for olhar na versão original, a versão RA não fala o amor de muitos. A versão RA fala o amor de quase todos se esfriaria. E o amor de quase todos, em uma porcentagem de 100%, quase todos é quanto? De 90% a 95% das pessoas, por causa do acúmulo de pecados, da iniquidade, da medida da iniquidade se aumentando, porta estreita e porta larga, vai se esfriar. A gente encontra no meio de uma igreja, da igreja, pessoas que já não oram mais como antes. Pessoas que não leem a Bíblia como antes. Isso pode estar acontecendo com você. Pessoas que não sobem mais ao monte. Pessoas que, no primeiro amor,
eram fervorosas, mas hoje frequentam a igreja, sentam no banco e ouvem. Mas que já foi ferramenta poderosa na mão de Deus. Hoje não tem mais aquele prazer em congregar. Hoje já não tem mais aquela alegria em evangelizar. A oração e a adoração não é mais fervorosa como antes. E isso está relacionado à frieza do amor. É quando o homem, o marido, não quer mais ter intimidade, não tem mais aquela alegria de ter intimidade com o seu cônjuge. É quando a pessoa ela não tem mais aquele prazer de estar junto, de estar perto. Vai se esfriando no amor. E a Bíblia diz que quase todos. Nós estamos aqui, se formos analisar, nossa igreja, ela tem em média 100 e hoje mais ou menos uns 120 membros. Se formos analisar, dentro dessas 120 pessoas, quantas pessoas nós temos aqui na Escola Bíblica Dominical? Isso está relacionado à frieza do amor. Muitos estão trabalhando, outros escolheram não ter intimidade com o Senhor, outros escolheram dormir. Eu estou com dor de cabeça. Eu estou cansado. Hoje à noite eu vou. E a frieza do amor está relacionada à apostasia. A palavra apostasia significa retrocesso na fé, ou afastamento da fé, demover-se da fé. A pessoa para de se mover por fé. A pessoa para, porque é o seguinte, na mente dela, eu escutei, na mente dela tem o seguinte: antes, Deus faz tudo se eu buscar. Hoje ela está, não é a graça. Deus me entende. Deus, Ele sabe. A pessoa retrocedeu, ela não pratica mais aquilo que ela crê. Não adianta de nada. Se eu orar com fé, como disse Jesus em Mateus 22, e tudo quanto pedires, crendo recebereis. Se eu orar com fé, vou receber. Agora, se a minha oração for uma oração fria, irmãos, eu não gosto, dá uma agonia ver crente orando friamente. Eu sou pentecostal, mas eu creio que, não só porque eu sou pentecostal, eu fico agoniado assim. Porque a palavra me fala de um Deus que foi intenso a ponto de entregar a própria vida por amor dos seus. Se Deus foi intenso na sua vida, Ele foi tão intenso que ontem eu estava tomando banho e meditando nisso. Jesus, em 3 anos e meio, mudou a história do mundo. E para isso Ele teve que ser intenso. Jesus, Ele orou tão forte que Ele chegou a suar gotas de sangue. Imagino como que foi essa oração de Jesus. Jesus era tão intenso na sua santificação, na sua busca por Deus, que Ele não comia, que Ele ia para o deserto, Ele subia para os montes, Ele ia para os lugares a sós, porque Ele sabia que Ele precisava ser intenso para alcançar a obra que o Pai tinha para Ele. A sua intensidade vai determinar a sua colheita. A sua intensidade vai determinar a sua colheita. A sua intensidade vai determinar a sua colheita. Obrigado pelo amém.
A sua intensidade vai determinar a sua colheita. A resposta do céu virá mediante ao seu sacrifício. Elias fez um sacrifício de louco, querendo que o fogo do céu viesse. E Deus respondeu a ele, na medida da intensidade do sacrifício dele. Elias poderia muito bem pegar ali o altar que já estava pronto, colocar um boi novo lá e de boa. Mas ele não, ele restaurou primeiro o altar. Pegou um sacrifício novo e perfeito e colocou. Depois ele ainda abriu um rego em volta do altar. Jogou 7 baldes d'água em cima da lenha e das pedras que estavam no altar. E aí quando Deus ele mandou fogo, a Bíblia diz que Deus consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras e lambeu a água que estava no rego. Porque na medida do seu sacrifício é a medida da resposta que virá do céu. Se Elias tivesse só colocado novilho, talvez Deus mandaria fogo, que Deus responderia o profeta para honrar o nome dele. E ele consumiria só o sacrifício. Só que Elias foi mais intenso. E o poder, o testemunho de poder de Deus através do que foi feito com Elias. Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos evoluir em oração. Nós precisamos orar com fé. A Bíblia fala que, lá no livro de Tiago, nós lemos ontem, Tiago, capítulo 4, no versículo 13, 14 e 15, vai falar lá sobre da oração do justo, que ela tem muito poder de eficácia. A oração do justo, ela é muito eficaz. E a Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo. A oração da fé é que traz a manifestação do poder de Deus para a terra. Sem fé, nem adianta orar. O que nós aprendemos nessa escola bíblica de hoje, eu acho que esse estudo vai render. Que eu não cheguei nem a mexer aqui no que eu ia falar. E outra, Deus só está dando tópicos a mais. Hoje Deus fala sobre oração de guerra. No dia aqui da quarta-feira, Deus fala sobre os inimigos da oração. E também falou sobre orar a palavra e orar a vontade de Deus. São muitas coisas sobre a estrutura de oração que a gente, irmãos, tem que aprender. Não é só falar as palavras. E eu creio que a sua vida, como Deus falou comigo, a nossa vida de oração será transformada depois desse estudo. A nossa vida de oração será mudada. Então, ore com fé. Se você orar com fé, você vai ver as respostas da sua oração. Se você orar acreditando que você está orando a um Deus onisciente, não é só saber que Ele é onisciente, mas chamar a existência, a onisciência dEle quando você for orar. E não tem como chamar a onisciência de Deus dizendo: Senhor, eu invoco a sua onisciência agora. Não tem como, irmão. Ah, meu Deus. Às vezes a sua oração pode ser uma oração, irmãos, porque tem gente que fala: pastor, o senhor ora 1 hora, o senhor ora 4 horas por dia. Eu não consigo orar 4 horas por dia. Irmãos, eu oro 4 horas por dia porque Deus, Ele me deu estratégias de oração. Se você aumentar nisso aqui, se você acreditar nisso aqui que eu estou falando para você e colocar em prática, sua vida de oração vai ser outra e você vai ver milagres acontecendo através da sua vida. Meu irmão, eu já vi Deus fazer milagres através da minha oração. Não por causa de mim, porque eu sou um pecador sem vergonha. Que eu tenho consciência do quanto eu sou pobre. Através da minha vida, eu já vi pessoas sendo curadas de tumores expostos. Através da minha vida, eu já vi paralítico
pessoas que não conseguiam andar. Através da minha vida, Deus estendeu a vida de quem estava desenganado para morrer num dia, e ele ainda durou mais dias de vida. Quantos demônios Deus já não expulsou através do meu viver? Quantos principados Deus já não derrotou através das minhas orações? É por causa de mim? Tudo tem a ver com entendimento. Entendimento. Efésios fala o seguinte, no final do livro de Efésios, capítulo 6, vai falar que Elias era homem sujeito às mesmas tentações que nós. E ele mandou que parasse de chover e parou. E depois ele mandou que chovesse, choveu. Irmãos, Deus te deu uma autoridade tão poderosa através da oração, que se você soubesse, o mundo seria transformado através da sua vida. Por que Jesus foi quem ele era? Porque ele tinha a mente de Deus. E com a mente de Deus ele se movia na terra. Por que Jesus ele tinha autoridade para saber os pensamentos das pessoas? Porque ele era homem. Assim como eu e você, filho de Deus, mas na natureza humana. Porque na natureza de Deus, a natureza celestial que habitava dentro dele, assim como habita dentro de mim e dentro de você, falava para ele o que o outro estava pensando. Você já viu no meio de um culto aquela pessoa falar o seguinte, ó, e tem pessoa aqui no nosso meio que está fazendo oração contrária agora. Isso é o poder de ler pensamentos. Esse poder não é meu, esse poder é de Deus, mas ele me concede segundo um propósito. Você quer ter o poder de Deus na sua vida e começar a manifestar o poder de Deus através da oração? Aumente o seu nível de fé. Não é por você. Não é pelo que você é ou deixou de ser. Não é pelo tanto que você é pecador ou tanto que você é santo. Claro que a santidade vai determinar o nível de autoridade que você tem. Porque intimidade mais obediência gera santidade. Santidade mais intensidade determina a autoridade. Intimidade mais obediência gera santidade. Santidade mais intensidade determina a autoridade. Por que Jesus revolucionou o mundo? O cara era intenso. No livro de Marcos tem um texto que fala que eles não tinham tempo nem para comer. O tanto que Jesus atendia pessoas. Eu quero ser assim, irmãos. Tem dia que eu vou almoçar às 6 horas da tarde. E quem caminha comigo sabe disso. E tem dia que nem almoçar eu almoço. Tem dia que eu venho para a igreja sem tomar banho. Graças a Deus pelo desodorante. 7 dias, imagina aí, 7 dias. Oh, aleluia. Irmãos, se você não fizer algo extraordinário, você não vai ver o extraordinário de Deus. Se você não for intenso, você não vai ver a glória de Deus se movendo em intensidade na sua vida. Graças a Deus lá tem uma cachoeira na Ropegagem. Lenço umedecido também. Mas, irmãos, seja intenso, seja extravagante. Você já deixou de tomar banho um dia para ficar na presença de Deus? Você já orou debaixo da cama? Você já orou de cabeça para baixo? Estou falando de coisas que eu já fiz. Eu não quero orar da mesma maneira que os outros. Eu não quero continuar na religiosidade. Teve um dia que eu fui na praia e eu enterrei os meus pés na areia. E eu falei, Senhor, eu enterro a minha velha caminhada para que nasça uma nova.
Teve um dia que eu virei para a praia e falei, hoje eu vou dar 7 mergulhos aqui. Eu não vou para a praia divertir apenas não, irmão. Eu vou para ser ministrado. De vez em quando o capiroto passa umas tentações na frente, eu saio em nome de Jesus. Aí eu fui e dei 7 mergulhos no Jordão. Falei, Senhor, tira toda a minha lepra. E eu oro em línguas. Às vezes eu estou conversando com alguém e de repente... Porque eu deixo o meu espírito orando para mim o tempo todo, irmãos. Porque talvez naquela hora eu não saberia como orar, como convém. E aí pessoas acham que orar em línguas é só na hora que sente aquele arrepio na espinha. Efésios capítulo 6, depois nós vamos falar sobre oração em línguas. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que nós devemos orar em todo tempo no Espírito. Em todo tempo é em todo tempo. Tem vezes que eu acordo assim, mano. Já orando em línguas. Vou dormir orando em línguas. Acordo assustado orando em língua de madrugada. Vou para o banco orando em línguas. Vou para a padaria orando em línguas. Vem para a EBD orando em línguas. Porque a oração em línguas é a oração do Espírito. E quanto mais você ora a oração do Espírito, mais você está levando Ele a interceder por você com gemidos inexprimíveis. Talvez eu estou aqui clamando ao Senhor algo e o Espírito Santo está confessando os meus pecados a Deus. E as coisas muitas vezes não acontecem na nossa vida. Porque a gente não sabe orar como convém, senão não estava escrito aqui. Então, não perca esses estudos. Não perca esses estudos. Talvez eu vou ficar uma maratona aí, sei lá, talvez hoje à noite Deus vai falar sobre oração um pouquinho mais. Mas eu creio que Deus vai aumentar a nossa medida de autoridade na oração. Aleluia! Aleluia. Então, vamos lá. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Não saí nem da introdução. E eu falei, Deus, eu não vou escrever nada. É o Senhor que vai pregar para mim. Amém. Tem muito crente ímpio. A Bíblia fala que até o diabo é crente. Ele crê e borra as botas, né? Crê e estremece. Então, assim, tem muito crente na igreja, como diria o André Valadão, que não é crente, não. Que não é crente, não. Então, assim, ontem eu vi um vídeo do André, que o pessoal mandou, pastor, eu estou namorando um anão. Será que é um presente de Deus ou só uma lembrancinha? Aí ele começou a rir, de repente ele, não, é engraçado, mas é bênção de Deus. Os anão também merecem ser felizes. É ou não é, Mateus? Ah, meu Deus. Mas enfim, vamos voltar aqui para o céu. Como diria o meu apóstolo. Irmãos, quem são os justos? A Bíblia fala que Jó era um homem justo. Outra característica do justo. Jó era um homem justo. Aí, vírgula, temente a Deus, vírgula, que se desviava do mal. As características de uma pessoa justa diante de Deus é aquele que teme a Deus e aquele que se desvia do mal. Observando a vida de Jó, Jó sendo um homem justo, ele sofreu o que sofreu. Que dirá nós, homens, comedores de feijão e arroz? Mas a Bíblia fala sobre o justo que foi justificado. Existem duas medidas de justo. A palavra justo significa aquele que anda em justiça. Justo é aquele que pratica a justiça. E a justiça de Deus está na palavra.
Então, se você é uma pessoa que procura praticar a palavra, você é uma pessoa que anda em justiça. E justo também é aquele que foi regenerado por Cristo, é aquele que foi justificado dos seus pecados. Jesus é a justiça dos pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós dignos de morte. E Ele nos justificou. Ele recebeu a condenação que era para nós. Então, a súplica de um justo, ela está relacionada à pessoa que anda nos princípios da palavra de Deus, mas também à pessoa que foi perdoada, a pessoa que foi regenerada, a pessoa que foi agraciada pela misericórdia de Deus. Essa súplica pode muito pelos seus efeitos. Então, eu tenho que entender esses dois pontos da justiça. Existem coisas que eu, por estar numa caminhada, por isso que eu falei sobre a vida de arrependimento. O nosso pecado é que faz com que Deus não nos ouça, não que Ele não está nos escutando. Ele nos escuta, mas ouvir que está relacionado a uma prontidão para executar, aí é outra coisa. Vive uma vida de impiedade. A palavra impiedade significa sem piedade ou sem uma vida correta. Né? Piedade é uma vida correta, uma vida de fé, uma vida debaixo de princípios. Né? Ou seja, um ímpio é uma pessoa incorreta. Ímpio vem de impuro, que é o contrário de santo, que é puro. Então, a nossa santidade, com certeza, ela vai abrir muito mais a porta do céu. Agora, eu costumo sempre dizer, qual que é a oração que Deus ouve de um pecador, do ímpio? A oração de arrependimento. Antes, por isso que eu vou falar sobre a estrutura de oração, os tópicos de oração, como orar da maneira correta. A primeira oração que nós devemos fazer ao nos achegarmos diante de Deus é a oração de agradecimento. E a segunda oração é a oração de arrependimento. Senhor, eu confesso os meus pecados. Eu confesso porque antes de chegar aqui, vindo de casa para cá, passou uma mulher com um traseiro todo tamanho, do tamanho dessa mesa. E eu, Senhor, cobicei. E eu sei que isso não agrada o seu coração. Me perdoa. Eu me arrependo. Repreendo os capirotos que lutam contra a minha mente. Sem querer, eu olhei 3 vezes. Claro. Aí é o pecado. Sem vergonha, sem vergonha. Olha, uma vez só. O pecado, irmãos, a Bíblia fala... Não, tem um jeitinho, principalmente o brasileiro, né, irmão? O famoso jeitinho brasileiro para tudo. Mas, enfim, o que Jesus fala sobre essa questão do olhar, da lascívia? A lascívia, ela é acompanhada pela defraudação. Não existe lascívia se não houver também defraudação. Então, a lascívia e a defraudação são 2 pecados que levam o homem à queda. A lascívia e a defraudação são espíritos de sensualidade. E a sensualidade leva à sexualidade, que é, fora dos princípios de Deus, pecado. Claro que uma esposa pode se sensualizar para o marido, e o marido pode também se sensualizar para a esposa. Né? É só murchar a barriga. Né? Então, depende, né, do caso. Agora, quando foge dos princípios bíblicos, aí constitui-se pecado. O que é lascívia? Lascívia é eu desejar algo que eu não posso ter.
E defraudação é eu instigar algo que eu não posso dar. Lascívia é eu desejar o que eu não posso ter. E defraudação é eu instigar o que eu não posso dar. A sensualidade, as vestes, por isso que eu prego aqui sobre vestes. Outro dia, irmãos, eu tenho que contar esse testemunho porque eu fiquei com vergonha por mim mesmo e pelo Espírito Santo. Eu estava num lugar e chegou uma pessoa que é membro da igreja e só Jesus na causa da roupa que ela estava vestindo. E ela chegou e me cumprimentou ainda com a paz do Senhor. Quase que eu não cumprimentei ela de volta. Porque eu falei, a paz, minha irmã. Deixa eu observar uma coisa aqui. Eu acho que está faltando um pedaço da sua calça. Você perdeu ela, esqueceu. Aí a pessoa ficou toda sem graça, quadrada. Eu falei, você não é crente, não? Porque não parece. Aí, irmãos, eu estava no meio público e não medi palavras. Eu dei um ralo publicamente. E aí, de repente, foram duas pessoas. E aí chegou a segunda pessoa, também com short, irmãos. Ela estava para ir no negócio, né, só esticar o short, mas não tinha mais pano para ela esticar. E era aquele shortinho ainda que tinha uma cava assim, teve uma parte do lado direito que deu uma dobra assim para cima. Aí eu falei, meu Deus, essas são as ovelhas que o Senhor está me dando. Vocês não são crentes. Não. Aí beleza, depois no final, isso era no local de estudo, a pessoa virou, a pessoa que estava lá recepcionando, falou, para entrar aqui, tem que ser com calça comprida ou bermuda abaixo do joelho, sapato fechado e camiseta de manga. Aí eu falei, poxa, é crente. Tinha um mundo que está ensinando o crente a como se vestir. Irmãos, a minha cara estava lá embaixo. E aí, na hora que a pessoa falou, ó, você vai estar aqui junto com o seu pastor. Oh, quase que eu saio de lá. Irmão, se eu tivesse um lugar para esconder, eu escondia. Se eu tivesse um lugar. E aí me dói ver, irmãos, não é só novinha, não. Às vezes eu vejo uma mulher velha, também com um shortinho, que eu falei, meu Deus do céu. As irmãs não têm o que mostrar e ficam querendo mostrar. As pernas cheias de varizes, cheias de celulite, cheias de estria. Eu falo, pelo amor de Deus, não é porque tem ou não tem, mas porque não é uma conduta cristã. Short de crente não existe. Crente tem que usar bermuda. Irmãs tem que usar bermuda. Eu sou até bonzinho, eu falo que é 3 dedos acima do joelho, mas o certo seria tampar até o joelho. Porque você sabia que o joelho é uma das áreas de sensualidade da mulher? Cara, na igreja Amor e Fé nós não temos usos e costumes, você sabe disso. A nossa igreja ela não é uma igreja de usos e costumes, você sabe. Porém, amém, mira-me. Então, nossa igreja não é uma igreja de uso e costume, porém nós zelamos pela santidade. E sabemos que sensualidade e santidade são assuntos aversos um ao outro. É carne e espírito. Mas, pastor, eu estou sensualizando com o short, está no meio da coxa. Estou mostrando sua coxa. Os cabelinhos que você descoloriu ontem. E aí, quando você... Tudo bem, está no meio da coxa, mas quando a mulher senta, vai para mais da metade. Aumenta ali uns 50%, diminui uns 50% do short. Ainda mais se a moça tiver umas coxas avantajadas.
Aí caiu o dinheiro no chão, vai pegar? Poxa, não dá, cara. A gente tem que ser crente ou não. Jesus é sim, sim ou não, não, que passar o meio termo é do capeta. Então, você está no meio termo, você está agradando é o diabo. Ou você agrada a Deus ou você desagrada a Deus. Não tem coisa com Deus assim, será que eu estou te agradando mais ou menos? Não tem como. Vou usar aqui uma regatinha mostrando meu umbigo porque eu achei uma barraquinha emocionada. Não tem isso para Deus, cara. Às vezes a pessoa pode até falar, não, minha intenção não é sensualizar para ninguém, mas a intenção do diabo na sua mente é de gerar sensualidade em outra pessoa. Isso é defraudação. E a defraudação leva o outro a pecar, e quem faz o outro pecar, peca duas vezes. A Bíblia diz, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus filhos. Melhor lhe fora ter amarrado uma corda no pescoço e se lançado dentro do rio, do que fazer tropeçar um dos meus filhos, um dos meus pequeninos. Então, irmão, servir a Jesus não é brincadeira. Eu sou um pastor antiquado, porque se guardar princípios é ser antiquado, então você pode me chamar de antiquado. A sobrancelha até eu limpo a minha. Só não pode fazer aquela sobrancelha de cobra, né? Tem gente que só deixa a linha assim, ó. Não é que é sensual, é porque fica feio. Né? Tatuagem na sobrancelha. Tem gente que não tem sobrancelha nenhuma. Aí não tem problema fazer ali um desenho, né? Agora, toma cuidado com a motivação. Porque tem gente que faz a primeira para fazer o restante. Se Deus quisesse você com tatuagem, Ele tinha te criado cheio de marcas, cheio de desenho. Por que Deus não criou ninguém cheio de marca? Porque essa não é a vontade dEle. Isso é vaidade. E a vaidade muitas vezes nos afasta do Espírito Santo. A vaidade muitas vezes nos leva a ser rebeldes. E Deus, Ele falou que o rebelde não herdará o reino de Deus. Então, eu estou falando sobre oração. Mas a pessoa que quer ter a oração respondida tendo esse tipo de conduta, quem falou que vai ser respondido? Primeiro se arrepende, sem vergonha. Toma vergonha na cara e seja crente de verdade, sensual. Você vai atrair a presença dos capetas no seu couro. E depois quer levantar a mãozinha na igreja vestido bonitinho. Está aqui, Jesus. Oh. Ainda chora ainda na hora do louvor. Aí de repente vai para casa na segunda-feira, vai no mercado, usa aquele shortinho. Ninguém fala que é crente. Ultimamente eu estou gostando de desabafar. Desabafar é bom. Quando você desabafa a vontade de Deus. Eu sou um profeta na sua vida, meu irmão. Se eu não te direcionar o caminho da verdade, eu vou para o inferno. Deus vai cobrar de mim. Eu sou atalaia na sua vida, entendeu? Então, vigia, velho. Vigia. Aqui na nossa igreja, por muito tempo, eu fui um pastor omisso. Esse pastor foi embora. Eu tenho outra pessoa pastoreando a igreja Amor e Fé. Eu amo vocês. E por amor a vocês, eu sou capaz de dar até minha própria vida. Mas não desvaloriza, não, que Jesus vai cobrar de você e de mim. Pode falar, pastor. Aleluia. Aleluia. O marido que não trata a mulher com respeito, com dignidade, Deus não escuta nem a oração dele. O cara pode ser um pastor. O
O cara pode ser um diácono, presbítero, obreiro. Vi não, misericórdia. Misericórdia. Não há nada oculto que não seja revelado. Então Deus tem uma hora que Deus ele dá um basta no nosso pecado e ele mostra para todo mundo. Ele fala, aqui, ó, você já não está querendo se arrepender, então vou revelar para todo mundo para ver se você está com vergonha na sua cara. Que Deus tenha misericórdia da gente. Irmãos, eu creio que servir a Deus é muito mais do que a gente está acostumado a ver. Servir a Deus é coisa séria. É Deus, o ser mais santo do universo. Então, quando a gente for orar diante dele, a gente tem que chegar com respeito. É proibido chamar Deus de você, pastor? Eu não costumo chamar, não. Às vezes, quando eu estou cantando, eu chamo. Mas em 90% do meu... 90% não, 100% do meu relacionamento com Deus, eu chamo Ele de Senhor, de Pai, de Mestre, de meu amigo. Mas em 99,9% do tempo, eu chamo Ele de Senhor. De você, tem pessoas que hoje em dia perderam o respeito por Deus. Nós estamos numa geração que não respeita os pais, por isso não respeita Deus. Eles chamam Deus de você, de tu, de o cara lá de cima. E isso, por causa da falta de temor, né? Nós falamos de temor. A palavra temor significa respeito, reverência. Por falta de temor a Deus, as pessoas não estão sendo ouvidas por Deus. Aí elas continuam na mesma vida, ou indo de mal a pior, caindo de abismo em abismo. Por quê? Não sabe nem respeitar Deus na oração, como é que vai mudar de vida? Não importa se elas estão na igreja. Se eu não começar a viver no temor de Deus, entender que eu sirvo a um Deus que é 3 vezes santo, 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 santo. Ele é eternamente santo, todo-poderoso, mais importante do que qualquer outro ser do universo. E eu não me achegar a Ele da maneira correta, chega diante de um juiz, irmão, chamando ele de você. Chega diante de um juiz, chamando ele de cara, de véi. Chega diante de um juiz para receber o julgamento de uma causa. Chega diante de um policial, não vou nem diminuir, vou nem aumentar tanto, diante de um policial, de um advogado, de um delegado, chamando ele de você, de cara, no exercício da sua função. Você pode até ser preso por desacato a autoridades, respeito à autoridade. Agora, diante de Deus, eu posso? E aí o mal das pessoas é achar que elas só estão diante de Deus quando está dentro da igreja. Porque do lado de fora, em casa, eu posso ser quem eu sou. Você sabia que a verdadeira igreja é quando você sai daqui? Porque a palavra igreja vem do original eclesia, que significa chamados para fora. Eu mostro que eu sou igreja de verdade lá fora. Eu não mostro que eu sou igreja aqui dentro. Outro dia a Stephanie estava me contando um testemunho da prima dela. Ela falou, pastor, vamos resgatar minha prima para Jesus. Ela te conhece. Eu falei, é mesmo? Eu falei, qual é o nome dela? Ela falou, eu falei, eu não conheço não. Não estou lembrado. Ela falou, ela te conhece, pastor. Ela ainda falou que o senhor é maneiro. Ela falou que o senhor é gente boa. Eu falei, é mesmo? De onde eu conheço? Ela falou, ela trabalha em tal lugar. Eu falei, agora eu me lembrei. Realmente, eu conheço de vista. Irmão, se eu tivesse dado um mau testemunho para essa moça, eu poderia perder a alma dela e defamar o nome de Cristo. Mas você deve ser cristão em todo tempo. E é isso que vai gerar em você autoridade diante desse mundo. Por hoje é só.